Então falamos da importância da empatia e vemos aqui, comentamos sobre a técnica. E aí, que técnica é essa? Como é que eu devo seguir essa técnica? Como eu faço para dar essa má notícia para um familiar ou para o próprio paciente ali? Justamente, a técnica em si é para dar um guia, tá? Não Excelente. É para ficar engessado naquele molde e ficar passo a passo ou ficar preso naquilo, tá? Então, acho que todo mundo já ouviu falar do famoso Spikes, né? Esse é o método preferencial clássico, que nós utilizamos, né? clássico. É o que vocês usam lá na USP? Isso. Perfeito. Exatamente. E, assim, ele pode ser aplicado em diversas situações, né? Seja você dar um diagnóstico de um câncer, dar um diagnóstico de um óbito, ou até mesmo imagina uma paciente de 20 anos que teve um diagnóstico de diabetes, Sim. né? Então, isso é uma má notícia para a paciente. Com certeza. O médico, às vezes, ele acha que é trivial, um diabetes. Mas não, a paciente vai tomar insulina pro resto da vida agora. Doença que vai acompanhar ela o resto da vida, né? Que vai gerar complicações ali da doença e mudanças de estilo de vida. Não, é interessante demais isso aí, porque o que acontece? A gente tem vários trabalhos que a gente vai observar que se a gente, no início do diabetes, a gente controlar muito bem o diabetes, a gente sim vai conseguir diferente desfecho. É diferente de eu pegar esse paciente que, vou controlar mais ou menos o diabetes até o final de 5 anos, por exemplo, depois que eu vou pensar em otimizar muito depois de 5 anos, eu não tenho tanto desfecho, já tenho lesões de órgão-alvo. Então, assim, isso que é o detalhe, porque, se ela não entender o que é o diabetes e a complexidade que isso significa, ela não vai fazer uso das medicações. Com certeza, com certeza. Então falamos do protocolo Spikes. O que é esse protocolo Spikes? Conta pra gente, vamos discutir um pouquinho mais sobre esse protocolo. O protocolo Spikes em si, ele é um acrônimo, né, derivado do inglês, de uma sequência de etapas que a gente deve utilizar na comunicação. Perfeito. O S, ele vem justamente do setting up, né, que é você preparar o ambiente. Perfeito. Depois vem o P de perception, que é você entender o quanto a família, o quanto o paciente sabe que está acontecendo. O I de invitation, é você justamente entender se de fato o paciente quer participar daquela conversa, se ele quer receber essa notícia ou se ele vai delegar para a família. Então é importante o médico estar ciente disso em vez de sair falando sem ver a opinião do paciente. O K de knowledge, que é dar a notícia em si. O E de emotions, você abraçar as emoções do paciente. E por fim, o S de strategy and summary, que você vai determinar os próximos passos para ele, às vezes fazer um resumo se ele não entendeu direito. Perfeito. O que eu vejo na minha prática clínica, né, como terapia intensiva, eu vejo muito que os médicos não dão tanta importância ao perception. Eles não acionam antes o conhecimento da família para entender, até para entender qual que é a situação socioeconômica da família, se você vai ter que dar essa notícia de uma forma mais técnica ou de uma maneira mais informal, se a família está entendendo o que está acontecendo, né? Porque uma coisa é a gente chegar numa família que não tem percepção do que está acontecendo. Outra coisa é você já acionar a família e ela já falando, caramba, doutor, a gente já sabe que ele está muito grave, a gente já está esperando ali os últimos momentos, a gente consegue dar uma notícia um pouquinho de uma forma mais direta. Agora, aquela família que está em estado de negação, que fala a todo momento, não, a gente sabe que vai dar tudo bem, que nada é impossível, vamos lá e tudo. Essa é uma família que você tem que construir uma notícia de uma maneira mais sutil, né, de uma maneira mais suave. Então, eu acho que o perception, muitas vezes negligenciado pelos médicos que não conhecem o protocolo, acho que faz uma extrema diferença na empatia e nessa comunicação de más notícias. Vocês também têm esse entendimento? Certeza. Você notado, Felipe, que muitas vezes o familiar que menos entende é aquele que menos acompanha? Com certeza, com certeza. Tem até um termo, né, que é o familiar de Londres, né? Ok. Que é aquele paciente que tem a família, mas que do nada chega um outro familiar que naquele momento ele quer participar, ele vê que negligenciou o cuidado durante a vida e agora ele quer fazer uma diferença. Então ele começa a ser combativo, ele começa a questionar o que está sendo feito, né? Então é esse familiar que tem que ser trabalhado principalmente. Isso é muito comum, né? A gente vê isso bastante, a gente vê, às vezes até que você comentou bem sobre essa negligência durante a vida, e durante ali as fases finais, o familiar, em vez de entender que às vezes você dá uma medida mais de suporte, né, de priorizar conforto e dignidade, seria uma conduta mais assertiva do que você querer fazer tudo, que submeter um paciente a um procedimento invasivo e gerar mais sofrimento, com isso, né? A gente deixa muito claro isso aí, né? De falar de, eutanásia é proibido, é crime, não se faz. A
histanásia, né? É de fazer extremo, mal, é de você estar ali e não entender o contexto, né? O sincero, o prognóstico do paciente, entendeu? Aí a gente tenta fazer ortotanásia, né? A ortotanásia de a morte certa, de morrer na hora que deve morrer. Tem coisas, fatores que a gente tem que entender que nós somos limitados, somos seres humanos. Exato. Chega um momento que nós não temos mais como interferir na vida daquele paciente. E aí sim a gente tem que ir passando, e o mais interessante, né, é conseguir passar isso num contínuo para a família. De chegar aí, ó, estamos tratando, por exemplo, uma sepsis, mas pô, é um paciente de 88 anos, que é um renal crônico conservador, e etc. Que vai agudizar essa função renal. Que ela já não tem já as funcionalidades orgânicas como antigamente teria. Então, assim, passa um contexto grave, talvez um contexto que pode ser mutável. Né? E assim, e se por acaso essa sepse virar um choque séptico, etc, e assim começar a ver, entendendo da família que tiver o entendimento, aí você vai entendendo até que ponto a invasibilidade você consegue, né, tratar esse paciente, mas é muito complicado. Então, esse termo do familiar de Londres que o Felipe trouxe para nós é excelente. Eu não conhecia o termo em si de familiar de Londres, não conhecia essa terminologia, mas eu já vivenciei muito essa família já vi combativa. Muito londrino, né? Sem saber que era de Londres. Agora nós sabemos que é o familiar de Londres.